Bom, entre os assuntos que nós temos tratado sistematicamente aqui no Jornal da Record News está a questão ambiental e a defesa do meio ambiente de uma maneira geral. Vários convidados já vieram aqui e esse assunto faz parte constante do nosso telejornal, até para que você forme também sua própria opinião a respeito do tema e você possa, inclusive, ajudar, não é, a fiscalizar e preservar o pouco que resta da natureza, especialmente do estado de São Paulo. Nosso convidado é o promotor de justiça do GAEMA, que é o doutor Ivan Carneiro, que está aqui. Doutor Ivan, prazer em conhecê-lo. Bem-vindo, Ivan. Obrigado. Obrigado. À vontade. Prazer. Ivan, me diz o seguinte, a legislação ambiental para liberação, etc., ela está cada vez mais rígida ou ela está cada vez mais solta? Ela está assustadoramente cada vez mais solta. O crescimento econômico, a necessidade de uma rápida resposta à crise financeira e à crise econômica pela qual passamos, acaba incentivando os nossos tomadores de decisão, quer em nível de executivo e de legislativo, a tomar decisões de simplificação de procedimentos que eventualmente até são necessários em alguns pontos, mas que são muito maléficos e arriscados em outros. E na questão do licenciamento ambiental, especialmente onde o Estado avalia a viabilidade de um empreendimento, a necessidade de medidas compensatórias para aqueles danos inevitáveis e a necessidade de medidas mitigadoras para aqueles que podem ser evitados, que demandam um estudo complexo, multidisciplinar, que envolva diversas entidades, diversos órgãos ambientais, eles acabam, atualmente estão previstas diversas modificações no âmbito federal e aqui no estado de São Paulo também está sendo noticiado que a legislação pretende ser modificada no aspecto ambiental, de uma forma a simplificar excessivamente esse procedimento em nome de uma agilidade, de uma racionalidade que é temerária porque gera riscos em relação às questões ambientais já conhecidas, né? Violando o princípio da precaução e também acaba, aliás, violando o princípio da prevenção e acaba gerando riscos maiores até em relação a questões muitas vezes irreversíveis, desconhecidas e que ofendem um princípio internacional de meio ambiente, que é o princípio da precaução. Agora, Ivan, a gente está falando de uma área em geral ou há áreas onde essa necessidade é maior do que outras? De um acompanhamento do Estado, seja ele qual for o seu representante? De uma maneira geral, o meio ambiente ele tem um efeito cumulativo, um efeito sinérgico, que é impactar e somar diversos pequenos empreendimentos que, interagindo-se entre si, acaba causando grandes riscos. Então, mesmo quando se propõe simplificar questões de pequeno impacto, né? Na verdade, vários empreendimentos situados próximos de pequeno impacto geram um impacto médio ou grande. Então, é preciso tomar cuidado, porque uma das propostas que se faz em nível federal e estadual é a simplificação e um licenciamento por autodeclaração. É o Estado abrindo mão do seu poder-dever de controle do risco da atividade ambiental para permitir que o empreendedor, aquela pessoa interessada, entre lá na internet, preencha um formulário eletrônico e, com isso, ele fica autorizado ao licenciamento. Se argumenta que a fiscalização ocorreria no segundo momento. Só que nós temos hoje os nossos órgãos ambientais altamente defasados, desmantelados em termos de pessoal, de equipamento, e aí por conta da crise financeira e até por um certo desinteresse em investimento nessa área, não se faz. Quando se poderia, por exemplo, utilizar a CID, que é a Contribuição para a Intervenção do Domínio Econômico, que foi criada para a exploração do petróleo, que causa riscos ambientais e que tem na sua previsão legislativa, inclusive, essa possibilidade de atuação em defesa do meio ambiente. Então, poderia-se utilizar contribuições financeiras, como é o caso da CID, para equipar melhor nossos órgãos ambientais, contratar mais pessoal, contratar equipamentos, fazer cursos de capacitação, um sistema de informática atualizado, para que as coisas pudessem ser mais ágeis, sem se tornar mais frágeis do ponto de vista da análise de todos os riscos ambientais. Agora, Ivan, onde entra a participação do cidadão numa história como essa? A quem ele vai recorrer se o cidadão está autorizado, como você disse, a entrar na internet e resolver por sua própria conta? Pois é, o cidadão que é altamente impactado com grandes empreendimentos que acabam gerando riquezas, né? Não só para o empresário, óbvio, gera empregos, tem os aspectos positivos. A gente sabe que o meio ambiente não se constrói sem algum dano. Só que o cidadão é o maior impactado e, por disposição constitucional, por pactos internacionais que o Brasil faz parte, por outras legislações, há uma obrigatoriedade de participação do cidadão.
E no momento em que você simplifica esses procedimentos de licenciamento ambiental, em nome da agilidade, ou você não prevê audiências públicas, ou prevê uma audiência pública quando deveria se fazer uma por região, ou pelo menos uma por estado, né? Você suprime a participação de órgãos especializados, universidades que muito apoiam, que têm pesquisas, né? Institutos como o IFAM, a Fundação Nacional do Índio, os comitês de bacias hidrográficas, onde participa a população, em outros estados com metade dos votos, aqui no estado de São Paulo, infelizmente, com apenas um terço, então acaba se perdendo sempre nas votações para a máquina estatal, mas de qualquer forma, há uma necessidade de participação prevista que essa simplificação não facilita, pelo contrário, dificulta. E até a sociedade que vai vir de fato a conhecer os malefícios desse empreendimento lá na frente, quando ele já é irreversível, ele já está em funcionamento. Então, quer dizer, a fiscalização, então, nesse caso, seria a posteriori. Seria a posteriori. E aí você já não tem mais como brecar porque o pessoal já construiu. E já aí? construiu, né? A própria... Ou já desmatou. Ou já desmatou. Ou já fez o loteamento no lugar onde não podia fazer. Perfeito. E a experiência demonstra que, ainda que você ganhe, o Ministério Público ingresse com uma ação civil pública, ou uma associação ingresse com uma ação civil pública e ganhe o direito, né, do desfazimento desse empreendimento, na prática ele não acontece. E se acontece, raras vezes acontece, a restauração do meio ambiente acaba não ocorrendo, e se ocorre também demora anos, décadas. Então, a principal função do licenciamento é justamente agir de uma maneira preventiva, né? Fazer isso com critério para verificar a viabilidade. Na segunda fase, durante a licença de instalação, observar se todos os requisitos inicialmente planejados estão sendo adequadamente cumpridos. E numa terceira fase, antes de um empreendimento entrar em operação, se verificar se de fato todas as fases anteriores foram cumpridas. O que se está propondo, uma das propostas dessa modificação legislativa, agora em nível federal, é uma chamada licença de operação corretiva, a LOC, né, que retroage a discussão, é um grande retrocesso, do Código Florestal de 2008. Né? Se prevê a possibilidade de regularização de áreas já consolidadas, sem esses requisitos, até o momento da edição da lei. Pelo menos o Código Florestal, que foi maléfico à proteção ambiental, mas ele tinha uma data limite, 2008. Só empreendimentos anteriores poderiam ser regularizados. Agora não. Agora existe uma previsão de que até o momento da edição da lei, e essa lei ainda está em estudo, existem 4 propostas de alteração legislativa. Uma dessas propostas prevê que todos os empreendimentos existentes no momento da edição da lei poderão ser regularizados. Então, reabre uma janela de algo que já se esperava superado. Então, no momento em que nós estamos conversando aqui, alguém pode estar desmatando, destruindo o meio ambiente, acreditando que virá uma regularização. E esse é o grande mal do país. As pessoas não acreditam nas leis porque sempre imaginam que virá uma nova lei que vai passar por cima, passar uma régua em cima do anterior. Uma anistia. É uma cultura ruim. Vamos continuar a nossa conversa aqui um instante, tudo bem? Pois não. Bom, Perfeito. Você está acompanhando aqui na nossa edição de hoje do Jornal da Record News mais um assunto importante, vital, fundamental, que a gente tem tratado sempre aqui, não é? Que é a respeito da preservação do meio ambiente. Fazemos um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com outras notícias. Até já. Olha, você está acompanhando hoje aqui na nossa edição do Jornal da Record News uma entrevista com o promotor de justiça, o Dr. Ivan Carneiro, que é do GAEMA, é uma parte especializada na defesa do meio ambiente, e esse é o nosso tema aqui. Ivan, nós estamos exatamente no ano em que a ONU já deu mais um aviso geral de que esse aqui é o ano mais quente desde que a humanidade começou a medir, né, o tempo. Acho que vem lá desde 1800, não sei alguma coisa. O que mostra que o aquecimento global não é brincadeira, não é um fato de ficção, não é uma história em quadrinho, não é um filme de ficção, mas é um fato real. Mas no momento em que a gente precisa da natureza, até para poder impedir que esse aquecimento se desenvolva, parece que nós aqui estamos indo exatamente na contramão, é isso ou não? É essa a sensação que a gente tem quando a gente analisa as propostas de modificação na legislação ambiental. O Brasil, né, ironicamente, assinou, né, a COP21 em dezembro. Nós participamos de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em nome do Ministério Público de São Paulo, agora no dia 13 de setembro, e na véspera havia sido assinado, né, pelo presidente da República, uma ratificação, uma confirmação do Tratado da COP21.
E nós estamos prevendo, né, uma facilitação de licenciamento, uma regularização de situações em que vai justamente na contramão dessa circunstância, né, de redução de emissões, né, facilitando a retomada do crescimento econômico em prejuízo do meio ambiente. A gente entende que você precisa de crescimento econômico, mas também a própria Constituição, que é a nossa lei maior, fala na necessidade de uma sustentabilidade, na necessidade de uma manutenção do equilíbrio ecológico para o bem-estar desta geração, para a saúde pública e para as próximas gerações. Então, o meio ambiente não é inimigo da economia, é necessário fazer essa conciliação com parcimônia, com cuidado, porque os danos ambientais ou são irreparáveis ou vão demorar longos anos para a sua regularização. Então, esse licenciamento ambiental da forma como previsto, ao ver do Ministério Público, além de ser um retrocesso proibido pela Constituição Federal, ele vai na contramão de acordos internacionais que o Brasil tem adotado e tem assinado, né, em nível mundial. Agora, posso entender que as áreas mais ameaçadas são aquelas de maior valor econômico? Por exemplo, nas áreas próximas às grandes cidades, onde tem loteamento, onde tem condomínio de luxo, de alto padrão, aquela coisa por aí, né? Sem dúvida. E essa, aliás, é uma dos motes principais do principal projeto que tramita, né, atualmente, que é o 3729, que é um projeto de 2004, que tramita na Câmara, que a ideia é tornar a logística da produção industrial próxima dos grandes centros. Ora, é justamente nos grandes centros onde nós temos os maiores impactos, onde a cumulatividade e a interação, ou seja, a sinergia entre os diversos empreendimentos, produz os maiores malefícios. É aí que nós temos uma questão de rios, né, altamente degradados, que não suportam mais demandas de cargas poluidoras, né, quer decorrente da poluição industrial, quer decorrente do adensamento populacional, do crescimento dos grandes bairros que virão, fatalmente, esses novos loteamentos virão com as novas indústrias e vão piorar a situação. Então, nós estamos em grandes centros, já saturados, onde precisaria haver um cuidado muito maior. E é justamente aí onde facilitaria a retomada do crescimento econômico que se pretende flexibilizar. Seria um retrocesso muito perigoso para o meio ambiente. Entendo. Ivan, quer dizer, mais cedo ou mais tarde nós vamos pagar por isso, né? Nós vamos pagar por isso, exatamente. Quer dizer, não sei se é a nossa geração, mas alguém vai pagar por isso. Eu diria que nós já estamos pagando. Já estamos pagando. A qualidade do ar da cidade é um exemplo. É péssimo, né? Nós temos aí uma alternância muito grande na questão. Nós estamos vivendo uma crise hídrica que, ao contrário do que muitos pensam, ainda não passou, né? Nós corremos riscos, nós tivemos sorte aqui no estado de São Paulo de ter chovido muito acima da média de 2015 para 2016, e isso nos deu um alívio, mas se tivesse persistido a crise do final de 2014, e era possível que tivesse persistido, porque não havia nenhuma segurança, justamente as mudanças climáticas, essa questão de alternância é muito incerta, o ciclo se fala em 30 anos. Brasília está vivendo uma crise hídrica forte. Até outro dia nós temos aquela notícia no jornal, dizendo que eles iam aumentar o preço da conta d'água para ver se as pessoas consomem menos, porque Brasília está numa situação realmente complicada. Complicado. E qualquer outra região do país isso poderia acontecer. Então, essas circunstâncias assim, né, dizem os técnicos em meio ambiente, né, e as universidades, exigem um momento de cautela, de prevenção, de precaução, e não uma pisada no acelerador que demorará anos para ser reversível, se é que será reversível. Então, a natureza tem demonstrado, com frequentes crises, frequentes tempestades, que as mudanças climáticas vieram para ficar. A alternância entre secas e enchentes de maior ou de menor intensidade são grandes e relacionada com questão de poluição, né, a questão da emissão de gases que fura a camada de ozônio, etc. Isso, existe discrepância, sim, mas é minoria, né? O grande posicionamento, a grande massa dos cientistas entendem que existem sim, isso é a influência da mudança climática, que demandaria um comportamento inverso de todos os atores econômicos, governamentais, em nível mundial. E o Brasil não poderia perder essa oportunidade jamais. Bom, Ivan, eu espero que as pessoas, né, que estão nos acompanhando, a gente tem insistido isso e outros veículos também têm insistido, que as pessoas nos ajudem, né? Que as pessoas tomem mais consciência de ajudar a participar, de ajudar a pressionar. Tem que pressionar o deputado estadual, tem que pressionar o deputado federal, o governador, o secretário, enfim. Né? Esse pessoal tem que ser pressionado, porque senão nós vamos depender única e exclusivamente da boa vontade, como você falou, do cidadão. Ele se autolibera. Exato.
Exato. Acho que É a como se eu educação fosse no ambiental é médico e eu digo, importantíssima. olha, a minha doença é tal, 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 estou liberado, vou embora. Exato. Depois eu caio duro ali na esquina. Exato, a educação ambiental é importantíssima das pessoas se conscientizarem, essa participação da sociedade, porque afinal de contas o meio ambiente é nosso. A saúde é nossa, nós precisamos preservar, né, as nossas próximas gerações, nossos netos, bisnetos, enfim. E se isso não acontecer, o prejuízo será de fato enorme. Então é importantíssimo que a sociedade se envolva nesse debate, né? E a Record News presta um grande papel no momento em que vem tornar público e insiste constantemente em voltar esse assunto e mostrar que nós não podemos esconder essa questão para baixo do tapete, ainda que sob a justificativa de uma retomada do crescimento econômico. A crise vai passar, né? As questões relacionadas com o meio ambiente serão difíceis. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer que isso não é um posicionamento isolado do Ministério Público. Recentemente, agora em meados de setembro, fizemos um seminário em conjunto com a Exalc, a Escola Superior Luiz Queiroz, da USP, em Piracicaba, onde foram renomados cientistas, e esse material todo está disponível no site da Exalc, né, diversas palestras, diversas exposições e documentos finais produzidos, inclusive a Carta de Piracicaba, onde o Ministério Público, mais a Exalc, propuseram 10 medidas de aperfeiçoamento da legislação ambiental e 10 críticas, né, 10 situações inaceitáveis dessas modificações legislativas. A gente pode entrar na internet. Localizar Carta de Piracicaba. Carta de Piracicaba. Carta Vai de achar lá Piracicaba, no Google. estão lá as propostas, 10 críticas e 10 sugestões para aprimorar o nosso licenciamento ambiental. Aquilo que é não aceitável e aquilo que é possível desde que devidamente adequada à redação dessas propostas de alteração legislativa. Tá certo. Ivan, muito obrigado pela participação, muito grato aqui pela sua Sempre participação à disposição, conosco. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. 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 Bom, aí está a participação, então, do nosso convidado, que é o doutor Ivan Carneiro. O doutor Ivan é promotor de justiça e conversando um pouco conosco. Então, eu quero lembrar que o documento que ele citou é a Carta de Piracicaba. É só entrar, então, no Google, você vai ver lá e, obviamente, vai tomar consciência dela e vai nos ajudar a divulgar.